Muito bom dia. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Estarmos aqui juntos novamente para aprender um pouco mais da palavra de Deus, aprender com os seus ensinamentos e podermos fazer com que esses ensinamentos façam parte da nossa vida. É sempre bom lembrarmos, né, que conhecimento a gente adquire através de leitura, através de estudos, mas sabedoria nós só temos ela, só alcançamos ela quando conseguimos colocar em prática, quando praticamos aquilo que aprendemos. Aí sim se torna sabedoria, aí sim nós conseguimos adquirir a sabedoria para poder sair bem da nossa vida. Então, dando sequência ao livro de Provérbios, hoje, dia 28 de junho de 2024, vamos no capítulo 28 e o verso escolhido é o verso 13. O verso 13 ele tem uma particularidade muito interessante, que ele é muito usado para questões religiosas. E aqui nós vamos tentar, nesses poucos minutos, mostrar que a religiosidade não é o fim da questão bíblica, né? Que a Bíblia não é um livro religioso, e sim um livro de instrução para a vida. Então, esse versículo 13, ele diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as abandona e deixa será vitorioso, terá vitória, terá prosperidade, de acordo com as versões. Então, o que acontece? Esse versículo, normalmente, as pessoas utilizam ele para poder falar de questões de pecados, de erros que as pessoas cometem no âmbito religioso, né? Aqueles que fazem as coisas erradas e ocultam aquelas coisas erradas. Mas, quando a gente olha para ele tirando os olhos, tirando aqueles óculos, aquelas lentes da religiosidade, começa a colocar uma lente de que nós somos filhos de Deus, somos imagem, criação, criados por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança, que dentro de nós existe uma centelha, existe uma chama, existe um sopro divino, porque Deus soprou na narina do homem para que o homem se tornasse alma vivente. Então, ao contrário de todo o demais da criação, né, dos animais, das plantas e de todos os outros seres vivos que existem na terra, o homem, Deus colocou as suas mãos para formar, e além de colocar suas mãos para criá-lo, ele também soprou nele o sopro divino, ou seja, todos nós temos uma parte de Deus. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus como uma instrução de um pai para um filho. Não uma instrução de um mestre, de um professor para um aluno. Não somente isso, mas uma instrução de um pai para um filho. E o pai sempre quer o melhor para o filho. Por mais que seja duro, por mais que seja, às vezes, o ensinamento do pai seja um ensinamento duro. Mas esse ensinamento duro é para que o filho seja forte. Uma boa verdade disso que nós vemos nos tempos atuais, quem é da geração assim como eu, que já passou dos 40, né? Eu já tenho 52, então aqueles que têm 45, tudo mais, são de uma geração em que os pais eram muito rígidos, né? Que apenas o olhar dos pais já causava um certo temor nos filhos. Os filhos não respondiam aos pais porque sabia que, vamos falar assim, a agressão seria certa, né? A chinelada, a cintada, mesmo os tapas seriam certos se ele ousasse responder o pai ou a mãe. E depois, com o passar do tempo, as mudanças, as normas políticas e o avanço da sociedade, o que gerou? Gerou que parou essa robustez no ensino, essa rigidez no ensino, e acabou que nós temos o que nós vemos hoje aí, cada vez mais uma geração se degradando, cada vez mais situações, por vezes, até... Assim, a gente fica enojado de ver o que acontece hoje, né? A forma como os filhos tratam os pais, como os filhos tratam os professores, as autoridades. Perdeu-se o conceito de autoridade, até porque quem deveria dar isso, que eram os pais, se perderam ao longo do tempo, né? E com isso gerou uma geração que não respeita ninguém, até porque ele nunca aprendeu a respeitar os pais, que é a maior autoridade que tinha. Quem dirá um professor, um delegado, um policial, ou seja lá quem for. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus com essa ótica de um pai rígido, um pai rigoroso que quer ensinar os seus filhos. E aqui o que ele coloca aqui, traz para a gente, assim, quando a gente olha isso para uma ótica de pai ensinando por filho, é a situação das nossas vidas. Quantos de nós, eu tenho certeza que a maioria aqui, pelo menos a maioria da nossa época, né, o pessoal dessa época do passado dos 40, que fez alguma coisa de errado e escondeu.
porque ele ficou com medo que se ele tocasse, se ele falasse naquele assunto, ele poderia ter uma consequência que não seria muito agradável, poderia levar uma cintada, poderia levar uma chinelada, umas palmadas, e acabou escondendo. E esse pequeno erro, coisa que ele fez lá atrás, isso martela na vida ao longo da existência. Ele vai passar anos e anos e anos e anos e anos com aquilo na consciência dele, porque ele sabe que ele errou. O erro, nós temos uma capacidade intelectual interna dentro de nós, que é essa capacidade divina que nós temos de entender quando estamos errados, e isso está dentro de nós, e quando a gente vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo aquele erro, e muitos, é muito comum, as pessoas depois, já numa fase adulta, quando já está livre, assim, entre aspas, né, do jugo do pai e da mãe, acabam chegando aos pais e comentando, confessando aquilo que ele fez lá atrás. Só que veja só, a palavra vai nos dizer aqui que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a palavra está dizendo que a causa principal, a causa máter de nós não termos uma prosperidade plena, e lembre-se sempre que prosperidade não é ter dinheiro. Ter dinheiro é ter dinheiro, ter prosperidade é ter prosperidade. Prosperidade é a pessoa estar bem em todas as partes da sua vida. Tem gente que tem dinheiro e leva uma vida amargurada. Tem gente que tem dinheiro e vive com medo. Tem gente que tem dinheiro e tem problemas de saúde aos milhares. Então, dinheiro não é prosperidade. Prosperidade é qualidade de vida. É nós vivermos a vida que Deus nos deu. A vida que Deus projetou para nós. Uma vida que nós vamos ter abundância, uma vida que nós vamos ter plenitude, uma vida que nós vamos ter liberdade. Essa é a questão, a palavra prosperidade aberta, né? Então, a gente só alcança essa prosperidade aqueles que confessam e deixam de praticar as suas transgressões. E isso, na prática, no dia a dia, na nossa vida cotidiana, é muito comum, muito comum. Recentemente, a gente estávamos numa discussão e falávamos a respeito disso. O assunto era a questão da guerra da Ucrânia, e começou cada um tem sua posição, eu tenho a minha, cada um tem sua posição sobre a questão da guerra, quem está certo, quem está errado, o que poderia ser feito, o que deixaria de ser feito. E nessa conversa surgiu um assunto, e eu sempre coloco a questão da vida militar, da questão do aquartelamento, porque é uma questão ali, a rigidez das normas, das regras, são muito fortes. Então eu coloquei um exemplo, falei assim, olha, se você estiver num quartel e de repente alguém fez uma coisa errada, o comando põe todo mundo, leva todo mundo para uma área, seja para uma quadra, tudo mais, e faz a pergunta, quem é que fez tal coisa? Aí nós colocamos uma questão dentro de nós que é feio a gente denunciar o colega, né, o amigo ali de turma, de tropa, a gente vai falar que foi fulano, foi ciclano quem fez, só que todo mundo resolve não falar. Só que quando todo mundo resolve não falar, todo mundo vai pagar uma consequência. Aí alguém pode falar assim, mas isso é errado, porque o que eu que não fiz, eu vou pagar por aquele que fez. Simples, porque você está encobrindo, você está ajudando a encobrir a transgressão de alguém. Aí você pode virar para mim e falar assim, como eu já ouvi isso no treinamento que eu fiz numa empresa no Brasil. Ele falou assim, mas você mesmo acabou de falar que quem faz a transgressão e não confessa. Aí eu virei para ele e falei assim, e quem te disse que a omissão não é uma transgressão? Então a gente tem que entender muito bem isso. Pode até parecer uma coisa, falar assim, nossa, mas isso é antiético, você denunciar, você entregar o seu colega. Não, isso na realidade isso é espírito de equipe. Eu não posso deixar que uma pessoa prejudique uma equipe inteira. Isso é uma coisa que nós temos que mudar esse conceito. Quando a gente olha para a palavra com essa questão de um pai ensinando um filho, nós vamos entender que isso é um conceito que nós precisamos trabalhar e trabalhar ele muito forte. Nós precisamos ter um trabalho muito forte nessa questão. Porque se nós não fizermos isso, ou seja, o Roberto cometeu um erro e não quer falar. Não tem problema nenhum, se é um problema do Roberto, aqui a palavra está sendo clara que ele não prospera. Só que o Roberto faz parte de um time, faz parte de uma equipe. E toda essa equipe está pagando por um erro do Roberto. É justo com a equipe? É só a gente pensar nessa ótica. A gente tem que colocar um pé para trás, respirar fundo e olhar. Falar, espera aí,
Eu não devo pegar e falar porque é feio eu falar que foi o Roberto que fez, isso é problema dele, ele tem que resolver o problema dele com a liderança dele. Mas, por outro lado, pelo simples fato do Roberto ter feito isso, toda a equipe está pagando o preço. Aí você tem que perguntar, é justo isso com você que não fez? É justo isso com a equipe que não fez? Aí você que define. Mas a palavra mesma vai te dar a resposta. O que encobre a transgressão não prosperará. Então, você não tem que ser fofoqueiro, tá? Entenda bem, isso é uma coisa que sempre quando eu comento isso em alguns treinamentos, já a primeira palavra que só de alguém pegar e falar assim, então você está querendo dizer que a gente tem que ser fofoqueiro? Não, ninguém tem que ser fofoqueiro. Porque a fofoca é uma transmissão de um fato não direto, não é uma situação. Agora, falar a verdade é falar a verdade. Doa a quem doer. Às vezes falar a verdade machuca, dói. Como eu disse lá atrás, leva umas palmadas, leva umas cintadas, mas é a verdade. E a verdade sempre tem que prevalecer, sempre. Então esse verso é um verso muito importante para a nossa vida como pessoa, para a nossa vida como profissionais. Nós precisamos entender que quando nós fazemos parte de uma equipe, sempre nós fazemos parte de uma equipe, porque nós vivemos em sociedade, nós não somos ermitões que vivemos isolados numa caverna. Todos os que fazem parte de uma equipe, todos que vivem em sociedade, têm que entender que um erro, um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro. Então eu não posso justificar um erro cometendo outro. Um erro não justifica o outro nunca. Mas é o problema do Roberto, o Roberto que fez errado. Não, o Roberto fez errado, mas quem é que está tendo a consequência? É só o Roberto? Se é só o Roberto, tudo bem, o problema é dele. Agora, a partir do momento que o erro do Roberto envolve uma equipe, o erro do Roberto envolve a família, o erro do Roberto envolve outras pessoas, o problema parou de ser só do Roberto e passou a ser de todo mundo. É isso que nós precisamos ter em mente, é isso que Salomão tenta ensinar nesse verso. O que comete a transgressão não prosperará. Só que eu acho que a transgressão, o erro é dele, mas quando eu omito, eu também estou fazendo uma transgressão. Eu também estou transgredindo. Eu também estou omitindo, eu também estou criando um peso sobre outras pessoas, porque eu sei a verdade. Então, o simples fato de eu saber a verdade e não dizer a verdade, eu já estou criando uma transgressão. Então é isso, pessoal. Aqui esse verso, se a gente fosse abrir ele da forma que tem que ser, isso daria assunto para um vídeo de pelo menos meia hora, no mínimo meia hora para mais. Mas aqui, como são vídeos rápidos, vídeos curtos, então nós ficamos por aqui. E é sempre bom, né? A gente ter um pouquinho de vontade, de um quero mais. E se for uma oportunidade, se alguém de repente quiser mais, a gente pode lá na frente voltar a falar sobre esse assunto, porque esse assunto é muito importante mesmo. Então é isso, pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Hoje é uma sexta-feira, que Deus venha abençoar e prosperar os seus caminhos, dando-lhe um bom final de semana, um final de semana abençoado, que você possa estar aí, aqueles que têm a oportunidade, né, de estar junto com as suas famílias, né? Eu não sei se o João está por aqui, né? O João Edson pelo menos estava por aqui, se ele estiver aí, um bom dia para você, meu querido, para sua esposa, sua família, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. E é isso, pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre, aquele que comete a transgressão não prospera. Vamos juntos prosperar. Forte abraço, fique com Deus. Até mais.